lembro. Aquele 94 que você viu lá de... isso. Né? A gente Nós fala. vimos lá de 13 Tilhas, você viu lá de Concórdia. Concórdia, o Carlos viu de 13 Tilhas, a minha equipe, né, que estava lá um português, o Máximo, e um russo, fomos para Foz do Iguaçu, foi em 94. Depois teve parece que em 90, eu não lembro bem, 90, aquele que foi visto nos oceanos, parece que foi em 97, né? Que o eclipse aconteceu no oceano, inclusive me ofereceram lugar para ir. Arrumaram um avião lá no Rio de Janeiro, para os astrônomos, tiraram os bancos todos para ver o eclipse do mar. Era do mar, que né? legal. Então me ofereceram, você Travnik, você quer vir no avião? Então eu falei, pessoal, eu sinto muito, mas ver um eclipse na janela do avião... Não dá, né? Não dá, como é que vai? Isso quero fotografar, não vai sair legal. Então eu fui lá para o sul, lá em Santa Vitória do Palmar, lá embaixo, lá no Chuí. Tá? Esse foi aquele eclipse, eu tô ligado qual foi. Foi aquele que pegou um pontinha do Brasil e foi pro oceano. E logo ele entrou no oceano. Exatamente. Entendi. Fomos para lá, né? O Paulo Bedar, que inclusive esteve lá também, está sempre comigo nos eclipses, foi lá. Agora, em 99, ou seja, aconteceu aquele eclipse no dia 11 de agosto, que era o eclipse do final dos tempos, né? Depois de 99, pum, o mundo ia acabar explodir, o mundo, né? Ia acabar Bug o mundo. milênio, papo. Aí aconteceu o eclipse passando na Europa, ali pela aqueles países, na Inglaterra, França, Alemanha, Cruzou Áustria. o milhão da Europa aí inteiro, né? eu falei com o pessoal lá, falei com a minha esposa, estão indo. Vai acabar o mundo Porque mesmo, né? se o mundo acabar, eu já estou no meio daquela cerveja lá da Alemanha, deixa esse mundo acabar, mundo acabar. Aí fui no eclipse, fui na cidade, escolhi uma cidade, tive muita sorte, porque o eclipse foi muito mal visto, quase nada na Alemanha. É Europa, né, cara? O nosso amigo Tasso Alemão, me parece que esteve na Alemanha, né? Quase não viu nada. Então, eu estive numa cidade pequena na Áustria, que tinha um observatório, inclusive, um observatório popular chamado Gmunden, na beirada de um lago. Então, eu tive sorte que o eclipse demorou 2 minutos. Para o dia do eclipse, o tempo fechou. Falei, pô, não vou ver nada. Fiquei desanimado, mas na hora do eclipse... Abriu. Caramba. E eu consegui ver o eclipse, né? E vi que depois o mundo não tinha acabado, né? Não acabou. O mundo não tinha acabado. Bem, né? Eu estava salvo, né? Porque eu tenho família lá, inclusive. Eu falei, bem, se o mundo acabar, eu estou aqui no meio da minha família, né? Então, vai ser uma festa, né? Então, deixa o mundo acabar. Esse de 91 em Tefé, quem conta a história dele é o Bosco. O Bosco. Ele chegou a ser preso lá. Porque os índios, por causa da cultura, né? Sei. Quando falavam que o dia ia virar noite, né? Sei. Falaram que ele estava roubando o sol. Foi quando foi isso? O de 91, de Tefé, ué. O de Tefé? É, lá na ele estava lá. Então estava em Manicoré, com certeza. Ele conta essa história aí, famosa dele contar. Eu vou trazer ele aqui um dia para ele contar, porque é muito legal. O Bosco é muito... É gente fina. Os índios pegaram ele porque falaram, cara, como assim você vai roubar o nosso sol? Porque a maioria dos astrônomos, eles optaram por Manicoré. Mas de Manicoré não foi tão bem visto como foi em Tefé. Tá? O Bosco deve ter ficado perto de Manicoré, com certeza. Né? Sim. Com certeza. Né? É isso aí. Uma coisa também que muito marcou a mim, ou seja, foi a passagem, por exemplo, do planeta Vênus pelo Sol. O trânsito, né? O trânsito. Então, aqui nós conseguimos ver plenamente lá em Piracicaba, fotografar. Fiz uma fotografia muito bonita da sequência do trânsito. Foi publicada, inclusive, na Espanha, na França também, essa sequência, né? Aquilo me marcou muito, esse trânsito do planeta Vênus, sabendo que é um fenômeno que acontece geralmente a cada 120 anos. É difícil, né? Uhum. Nós temos até no Brasil um trânsito importante na época de Dom Pedro II, né? Que ele enviou 3 missões para ver o eclipse. Uma em Olinda, uma parece que era no Rio e outra na Argentina, né? Criticaram muito ele com a imprensa, aquilo tudo, mas o Brasil fez um bom trabalho nesse eclipse, né? E outra coisa também que marcou foi o trânsito do planeta Mercúrio, que já acontece com maior frequência. Então, o trânsito do planeta Mercúrio está aqui. Observei em 9 de maio de 1970, observei um trânsito de Mercúrio no Observatório Flammarion de Matias. Caramba! Com esses 10 centímetros? Com 10 centímetros. Mas aí é tudo bem, a luneta de 10 centímetros. Em 7 de maio de 2003, aconteceu outro trânsito. Esse já observei no Observatório de Presidente Prudente.
E no dia 8 de novembro de 2006, veja você, observei onde? No Planetário e Observatório Astronômico de Presidente Prudente, na Cidade da Criança. Eu estive lá contratado por 2 anos, prestando uma assessoria lá, né? E o astrônomo lá responsável naquela época é o astrônomo hoje que está no Museu Aberto de Astronomia também, o Emerson Pérez, né? Nós dois fomos contratados, indicados pelas AIS, né? Para trabalhar nesse observatório, que lá não tinha ninguém de astronomia e Presidente Prudente. Então, um observatório muito bonito, feito, né, com muito bom gosto, né? Um planetário com projetor ZEISS, né? Um ZKP-3, né? Com todos aqueles dispositivos, né? Então foi muito gratificante, né, lá, né? E o lance aí do trabalho com a Apollo, como que foi? Da Apollo? É. Isso aí foi fantástico. Bom, a história você tem que começar no seguinte. A Lua, quem é daquela época sabe muito bem que a gente observava a Lua assim, vamos dizer assim, por fascínio, aquelas coisas bonitas, via as crateras, montanhas, ranhuras, as planícies, tudo aquilo, mas nós não atinávamos que coisas que estavam acontecendo lá de um certo tempo, nós não atinávamos para isso. Bom, quando o americano lançou o projeto Apollo, destinado a colocar um homem na Lua, o que aconteceu? Os americanos começaram a se interessar por essa parte do que estava acontecendo na Lua. Eram muitos fenômenos que não tinham uma explicação, né? Você vê mesmo esse fenômeno de Kozyrev, do Pulkov, que foi em 1958. Está aí o espectrograma para provar que a Lua tinha uma atividade interna. E havia outros fenômenos também. Havia outros fenômenos, né? Depois, um dos quais, que hoje está sendo... depois da Apollo 11, Apollo 11, a coisa ficou meio esquecida. O problema da Lua ficou meio esquecida. É porque o lance ali era chegar primeiro, né? Chega primeiro. Chegou, acabou, né? E aqueles trabalhos que eram feitos, a coisa desceu. Agora, ou seja, a observação da Lua voltou com força total. Por quê? Porque querem instalar bases na Lua. Exato. E para instalar essas bases na Lua, eles não estavam contando que a Lua era atingida toda hora por meteoroides. Claro. Uma equipe alemã, no prazo de menos de 2 anos, registrou 16 impactos. Caramba. Há pouco tempo teve um impacto lá do meteoroide, devia ter mais ou menos uns 400 quilos, que provocou um brilho na Lua. Um brilho onde caiu lá. Então, eles não estão contando estavam contando com isso. Então, essas bases que eles querem fazer, os americanos, os europeus, até parece que os chineses. Né? Os europeus, os chineses. Junto com os russos, né? Com os russos. A minha impressão é a seguinte, diante disso, a própria NASA fotografou 65 impactos na Lua num prazo de 2 anos, 65 impactos. Então, essas bases, usando o que a gente conhece de materiais, como é que essas bases terão que ser feitas para aguentar esses impactos? Um impacto aí um meteoro aí vamos dizer assim, de 1 quilo, produz um estrago terrível, né? Lembrando e que material que vão... Eu acredito que eles vão ter que fazer talvez umas bases subterrâneas, não sei. É isso que eles já pretendem, viu? Umas bases subterrâneas para aguentar esses impactos, né? Então, os amadores aí estão entrando com tudo, porque os amadores estão fazendo um processo de filmagens na Lua, ininterrupta, que depois, quando revela os filmes, os impactos estão lá. Então, é um campo que os amadores já entraram direto contribuindo, fora a observação dos fenômenos que continuam. Claro. Continuam. Aí, Mulambo, coloca assim, cara, impacto lunar eclipse de 2019. Nós vamos mostrar o que é que nós estamos falando. Isso aí é um negócio sério, muita gente pergunta, né? Mas tem impacto na Lua e tal. Coloca ali nas imagens ali. Deixa eu ver qual que tá boa aí pra mostrar. Coloca aí que a gente vê uma aí. Aqui, ó. Essa aqui tá com a seta mesmo. Tá vendo? Isso aqui, pessoal, foi o eclipse total da Lua de janeiro de 2019
E quando o pessoal estava observando o eclipse, só que durante o eclipse. Durante o eclipse. Aí, pá, olha lá, ó, o brilhozinho. Por que conseguiu ver legal durante o eclipse? Porque durante o eclipse a lua tá eclipsada, lógico, né? Então ela tá mais escura. E aí foi pego, isso aqui não é nada, ninguém profissional. Isso aqui são astrônomos amadores com equipamentos não muito potentes, ó, registraram um belo de um impacto lunar. E é bom notar que os impactos são melhores vistos na parte escura da Lua. Sim, quando ela tá na parte porque escura. é onde brilha, né? Porque é onde brilha. Porque na parte clara não vai acontecer. Já é mais difícil. Não vai ser difícil registrar. E aí, o que eu falo pro pessoal é... Tudo parte escura. O que eu falo pro pessoal é o seguinte, a astronomia, ela tá muito ligada com o desenvolvimento da tecnologia. Exato. Então, lógico, né, que é um brilhozinho de nada, mas hoje as câmeras, elas têm uma sensibilidade muito grande. Muito grande. Então a gente conseguiu mapear isso, tudo isso aí que o Nelson está falando. Assim, lógico que a gente sabia que tinha impacto na Lua, porque tem, né, tem que ter, tá ali, os objetos estão passando. Só que até então não eram registrados tantos assim, né? Tantos assim. E aí com esse desenvolvimento todo começou a registrar essa quantidade aí gigante. Esse aqui o pessoal tava